Graça e paz. Mais uma quinta-feira na presença do Senhor para a gente lembrar um pouquinho do que a gente está estudando em Gênesis e assistindo na novela também. Bom, a gente está vendo então José como um prisioneiro. Mais uma vez ele tem aí um problema de relacionamento. Ele foge então, né, da mulher de Potifar e por conta de todas essas questões, o Potifar acaba acreditando nela e manda prender. Mas na cadeia ele é um prisioneiro livre, né? É como o amigo dele mesmo diz, você é o único prisioneiro que está livre dentro da cadeia. Nós estamos falando de Gênesis a partir do capítulo 39, a partir do verso 21. O Senhor era com José. O Senhor deu mercê perante o carcereiro, e ele foi então confiado às suas mãos, a José, todos os que estavam no cárcere. Todos os presos, todo o cuidado do cárcere seria então colocado nas mãos de José, porque ele achou e gostou e achou confiança, né, no que José fazia. José então cuida do cárcere e tudo que ele fazia prosperava. O Senhor estava do lado de José, enquanto estava no cárcere. Misericórdia, benignidade é o que José sentia de Deus. Mesmo preso, José experimenta o amor do Senhor e a sua fidelidade. Deus estava cumprindo a sua promessa, que estaria com ele todos os dias, né? Ainda que as circunstâncias não fossem as mais agradáveis, não fossem as mais fáceis, ainda que tudo fosse muito difícil. José se manteve íntegro durante esse período que ele esteve preso e eficiente, é o que a gente disse já semana passada. Apesar de toda circunstância ruim, negativa, de estar preso, ele acaba transformando a circunstância em algo que favorece. Ele acaba aproveitando a oportunidade e fazendo o que é melhor, né? Mostrando que ele é uma pessoa que aproveita essas oportunidades. E aí ele mostra então a todos que ele continua acreditando em um único Deus. E todo mundo sabe que ele é aquele que acredita no único Deus. Deus protege José durante toda a sua aprovação na prisão. E aí, de repente, vem então o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros presos. São cargos importantes na corte. E eles atentaram contra a vida de Faraó e foram para parar na prisão. E lá na prisão, então, José vai interpretar os sonhos que eles tiveram, que eles vão ter. Se não me engano, no capítulo de hoje à noite, a gente já vai ver isso. São cheios de símbolos, cheios de simbolismo, mas Deus vai capacitar José para interpretar, entender e interpretar estes sonhos. E ao interpretar, ele vai anunciar a sua fé e ele vai agir com fé também. O chefe dos copeiros será exaltado, mas o padeiro não vai ter o mesmo fim, né? A gente sabe muito bem que pela novela ele não tem agido corretamente nem agido direito. Bom, falando então da Selemina, que fala na novela da mulher de Petrefes, que é o pai de Azenate, ela foi picada por um mosquito. E a gente não pode esquecer que naquela época eles tinham muito medo disso. Tanto é que eles raspavam a cabeça para justamente evitar que os mosquitos, que os insetos viessem sobre eles, até os piolhos, né? Mas, se isso era muito comum na época, também era muito comum ser picado por um inseto. E no caso, a gente não pode esquecer que a dengue, aquele mosquitinho lá, ele vem lá do Egito, né? Ele é um dos lugares que ele vem é do Egito. Então ele traz a febre amarela, ele traz a chikungunya, ele traz o zika vírus que a gente conhece hoje. E provavelmente essas doenças na época eram muito mortais. Hoje elas são terríveis, né? Causam febre, causam náuseas, causam mal-estares terríveis. Naquela época também por conta dessas questões aí sociais da época. Uma outra coisa interessante que a gente percebe é que Judá acaba contando para sua esposa sobre José. Como ele tem bebido muito, ele está muito angustiado ainda, ele está muito inquieto ainda, a mulher fala para ele que ela quer que ele pare de beber. E pergunta para ele quem é José. E aí então ele responde. Aí ele fala que José era o irmão, ele conta a situação. E ele promete então para a esposa que ele não vai mais agir desse jeito, que ele não vai beber mais e que ele quer parar de beber, né?
E aí a história de Judá ainda dá uma travada, ainda não conta o que foi o que está acontecendo. Mas ele já conhece Tamar, uma menina que está já morando perto dele, ele já conhece Tamar. Também vamos conhecer essas histórias daqui para frente, né? Ainda não apareceu na novela. Jacó, praticamente, quer dizer, Israel, praticamente não aparece mais. Ele está sofrendo a dor dele, os irmãos estão lá ajudando o pai a passar por essa situação, mas nada mais é comentado sobre ele. Ao mesmo tempo que a gente percebe que servo e escravo no Egito e na questão, quem mora principalmente no palácio, tem características diferentes, né? O servo é um empregado livre, né? O escravo não tem liberdade. Mas no palácio, os escravos tinham posições de prestígio, dependendo do que faziam. Eles não recebiam salários, mas eles eram bem cuidados, bem tratados. Eles podiam se alimentar bem, eles podiam se vestir bem, né? E quando a gente percebe, quando a gente vai perceber lá para frente, José, mesmo sendo governador, ele ainda vai ser escravo de Faraó, porque ele veio trazido assim, né, como escravo. Por isso ele não vai poder voltar à casa do seu pai. E os escravos, então, lógico que eram considerados de confiança, já não eram mais escravos, já eram servos, né, e tinham alguns direitos. E aí a gente percebe, então, que, de certa forma, o viver escravo dentro do palácio é diferente de viver escravo fora do palácio, né? E o que a gente percebe, então, nessa semana, a gente continua percebendo. José continua aproveitando as oportunidades. Apesar das dificuldades, das situações ruins e horríveis que ele tem passado, ele continua acreditando em Deus. Ele continua sabendo que Deus está com ele. E ele continua fazendo todo o possível para ser notado de alguma forma. Vou fazer o meu melhor em qualquer situação que eu esteja. Esse é José, uma lição para mim e uma lição para você. Senhor, tem misericórdia de nós, abençoa-nos e ensina-nos que qualquer que seja a situação pela qual a gente esteja passando, a gente aprenda com José a continuar confiando em Ti, fazendo o nosso melhor, para que de verdade, em qualquer situação que estejamos passando, o Senhor nos use, para que o Senhor seja louvado e exaltado. Muito obrigado por esta oportunidade, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo, contigo permaneça, te abençoe e te oriente, te aumente a fé, te encha da sua graça e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e a gente se vê semana que vem, na continuação da novela. Até!